Oi, gente, vamos a mais uma edição do Fala ao Vivo, segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Para os aniversariantes de hoje, tudo de bom, muita saúde e que a cada dia você realize seus sonhos. Muita coisa acontecendo na nossa cidade. E hoje, segunda-feira, nesta edição do Fala ao Vivo, você vai conferir a Firmina Lábrio do Espaço A1, que esteve em Friburgo, acompanhando um casal que cultiva flores. Flores que você come. Você confere com a gente. Firmina, é com você. Leila, sua linda, hoje um programa muito especial. Algo que as pessoas convivem no dia a dia, mas pouco conhecem. As flores. Há flores que enfeitam, há flores que curam, mas também há flores que se comem e que também não deixa de curar. Daí o programa de hoje vai apresentar um casal que vive numa serra em Friburgo, e nessa serra, nessa montanha, eles cultivam flores comestíveis e vendem para as confeitarias, para os restaurantes, e aí vocês vão ter oportunidade de entender um pouco melhor das flores no seu quesito culinária. Oi, Leila, sua linda, eu tô aqui na montanha com a minha amiga Natália. Ela de Araruama veio para a montanha em Friburgo e aqui ela desenvolve um projeto muito interessante. Natália vai apresentar aqui, nós estamos dentro dessa estufa e Natália vai apresentar o trabalho que ela faz. Olá a todos, sou Natália, sou engenheira agrônoma e moro aqui no sítio Nova Friburgo, onde a gente produz flores comestíveis, microverdes e vegetais especiais. São vegetais diferentes, né? Culturas que a gente procura resgatar. E com esse trabalho, né, a gente só trabalha com a produção orgânica, né? Então toda a nossa produção aqui, ela não leva nenhum tipo de agrotóxico. Todos os nossos substratos são orgânicos, as sementes também são sem veneno. E aí a gente consegue produzir um alimento bem rico, bem saudável, né? Bem interessante. Bem, eu queria apresentar aqui, se Natália permitir, a filmagem dos microverdes. Isso. Natália pode falar de cada um. Então, os microverdes, eles são vegetais, né, que eles são em um estágio inicial da planta. Então, essas folhinhas que a gente vê, elas são folhinhas que a gente não chama de folha verdadeira, né, que são os cotilédones. E nessa fase, ele coloca muita energia para nascer. E aí ele pode ter, os alimentos podem ter 40 a 60 vezes mais nutrientes do que a planta adulta. Então, cada uma dessas plantinhas, ela pode chegar a ter 40 a 60 vezes mais nutrientes do que a planta adulta. Aqui, se a gente colocasse ela no chão, ela ia se desenvolver. Nesse caso aqui, por exemplo, ia virar um rabanete. Mas você comendo ela nesse estágio, ela tem um sabor muito intenso e ela tem muito mais nutrientes que a planta adulta. Bem, há uma coisa que hoje nós estamos observando, é a deterioração dos nossos alimentos verdes. E o que Natália propõe aqui é alimentação para um novo tempo. Em qualquer espaço, não dá trabalho, basta um substrato e uma água limpinha, que qualquer pessoa pode ter dentro de casa os nutrientes necessários para a sua vida vinda dos vegetais. Bem, Natália vive aqui num lugar especial. Ela vive numa montanha em Friburgo, uma montanha muito alta, onde o ar é rarefeito, a temperatura é uma temperatura muito sutil, mais para frio mesmo no verão, o que facilita o cultivo dessas plantas. Então eu quero perguntar à Natália se é possível lá em Araruama, na cidade que nós moramos, fazer essa cultura de plantas comestíveis. É muito possível, né? Só que a gente tem que adaptar as espécies. Claro que aqui na parte da montanha a gente consegue cultivar
algumas espécies que lá embaixo a gente não vai conseguir. Mas o mais interessante é você buscar aquelas espécies comestíveis que são adaptadas para o clima de calor. E existem várias espécies comestíveis, né, dentro do que a gente chama das punks hoje em dia, né, das plantas alimentícias não convencionais. Hoje a gente tem muito material, né, que nos dá essa possibilidade de conhecer outras flores que são comestíveis e que aceitam mais os locais de calor, né? Então é completamente possível, né? As flores dão em todos os lugares, né? Então lá também é completamente possível cultivar as flores. Bem, a Natália vive nesse lugar especial e uma pergunta que eu fiz a ela assim que eu cheguei: como é a saúde de vocês? Vocês ouviram um som de fundo, é do filhinho dela, de 1 ano, que já vai fazer 2 anos, e já capina, e já quer ir para a plantação com o pai, com a mãe, e que já se alimenta dessa forma. E eu quero saber a saúde de vocês, como é a vida de vocês aqui na montanha. Bom, assim, a gente, né, dificilmente, acho que raramente a gente fica, né, doente, né? Acho que muito por conta realmente de estar em contato com a natureza, de um conjunto de fatores, né? Estar em contato com a natureza e se alimentar aqui com toda essa diversidade. A gente procura, né, ao máximo que a gente consegue. A gente ainda não consegue comer tudo que a gente planta, mas que é o nosso sonho. Mas cada dia mais a gente está agregando mais alimentos na nossa dieta que a gente produz aqui mesmo. E isso faz muita diferença, assim, para a mente, né, para o corpo. Acho que tudo isso ficar alinhado aí faz com que a gente não fique tão doente mesmo. Realmente é bem raro, assim, acontecer alguma coisa. Eu sei que você, além de consumir, você também vende essas flores. Uhum. Quem é o seu público e como que a gente pode entrar em contato com você? Então, o público basicamente são restaurantes que nos procuram para agregar valor aos pratos, né, para trazer um colorido, trazer, né, um sabor diferente para o prato, né, esse é o público principal, mas geralmente tem pessoas da confeitaria, pessoas que têm interesse, né, em experimentar, em trazer para a sua dieta do dia a dia. Basicamente esse é o público que a gente atinge. Ainda é muito novo, muita gente ainda acha que é muito mais para ornamentar do que para comer, mas eu acho que tudo que é assim novo, né, quando a gente vai resgatando, né, porque isso na verdade não é novo, né, os nossos antepassados já comiam essas coisas, né, muitas flores já são comidas há séculos, né, desde os romanos, dos gregos, isso já era uma tradição. Mas hoje a gente vem com esse movimento, inclusive das plantas alimentícias não convencionais, a gente vem trazendo, vem resgatando esse conhecimento de novo, vem agregando isso, e as pessoas estão se propondo a experimentar, a conhecer mais, então está indo, né, devagar, passo a passo, mas acredito que tem de só crescer. E qual é o seu contato para que a gente possa te acompanhar, comprar, divulgar? Sim, a nossa empresa aqui chama Bioverdes, né? Então pode encontrar lá no Instagram, BioVerdesBR, que é onde a gente divulga nosso trabalho, as coisas que a gente faz, as espécies que a gente cultiva. A gente está sempre colocando fotos, tudo, dos preparos, dando dicas de preparo. Então é assim que a gente trabalha. Bem, aqui dentro dessa estufa é muito lindo. Mais do que bonito, essa estufa também é comestível, porque além do trabalho com os microverdes, a Natália desenvolve um projeto de flores comestíveis. Aí eu gostaria que ela apresentasse algumas flores e como podem ser comidas. Perfeito. Então, vou falar dessa daqui então, ó, que essa é a Phlox, essa florzinha linda aqui. A Phlox, ela é uma flor muito perfumada, muito ornamental, e a gente pode usar ela em saladas, né, para decorar os pratos e pra gente comer, porque muitas vezes a gente acha que as flores, elas só têm esse papel ornamental, e na verdade, as flores, elas são cheias de bioativos, né, então elas são cheias também de vitaminas, muitas delas têm muitos corantes naturais, antioxidantes, né, então tudo isso é agregado na flor. E quanto mais a gente agrega alimentos para nossa base, né, alimentar, quanto mais a gente sai daquela limitação, né, Firmina, do arroz, do feijão, daqueles vegetais que a gente já está acostumado a comer, e você agrega outros alimentos na sua base, você começa a comer outros compostos que você não está acostumado. Então a gente costuma falar, Firmina, que tanto as flores quanto os microverdes, eles atuam muito numa coisa que a gente chama hoje, que as pessoas têm, que chama fome oculta. O que é a fome oculta?
A fome oculta é um fenômeno que a Organização Mundial da Saúde detectou, que é, muitas vezes a pessoa, ela se alimenta, ela come, mas quando ela vai fazer os exames, falta nela micronutrientes, vitaminas. Por quê? Porque ela come mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você diversifica a sua alimentação, por isso que a gente fala dessa alimentação rica em vegetais, né, nesses microverdes que tem tantas vitaminas e tantos, né, micronutrientes, eles começam a completar essa nossa necessidade, o que faz com que a gente não desenvolva, né, doenças, né, enfim, que a gente melhore a nossa saúde, né. Então, por isso que é uma vantagem da gente incluir também as flores na nossa alimentação, né. Bem, agora, Leila, eu estou aqui com o Homem da Montanha e eu vim de chapéu para ganhar similaridade aqui na montanha. Então, o Marcos, ele veio de Araruama e se radicou aqui nessa montanha. Marcos, fala pra gente o que você ganhou nesse tempo aqui nessa montanha. A vida na montanha é bem diferente, né, da vida na Baixada, né, contando com o clima, inicialmente o clima, a temperatura. Aqui a gente está a 1.300 metros de altitude, então assim, a gente tem bastante qualidade do ar, da água, né, e aqui a gente consegue produzir coisas que lá embaixo a gente não consegue, né. Por exemplo, a gente tem plantio de frutas de clima temperado, frutas vermelhas, a gente fez um plantio de oliveira agora há pouco tempo, então assim, é bastante diversificado e o ganho é imenso, né, com essa diversidade toda e esse tipo de cultivo. Fora assim, a qualidade de vida, tanto em temperatura, né, verão aqui é bem ameno, apesar do inverno ser bastante rigoroso, então tem as vantagens, claro, e as desvantagens. Mas a gente está bem feliz de estar aqui, Samuel está muito bem, Natália, todos nós, né, a gente entende que a gente ganhou muito em qualidade, enfim, estamos muito felizes. Bem, poucas são as pessoas que se dispõem a isso, porque é uma grande mudança. Mas depois de mudado, o resultado ele é grandioso. Aqui Marcos faz cultivo de flores. Nós já ouvimos Natália falando das plantas, dos microverdes, das flores comestíveis, e aqui uma outra parte que Marcos pode mostrar um pouco para a gente. Aqui a gente tem um plantio um pouco diversificado, né? A gente faz um mix de flores com cultivos de hortaliças que também vão muito bem aqui no clima mais frio, né? Então a qualidade, sem dúvida, assim, dos cultivos são excelentes e dá para ver que pela diversidade aqui, né, que a gente tem justamente a diversidade que a natureza precisa para ficar em equilíbrio. Tem as abelhas que estão ali embaixo, as abelhas sem ferrão, Natália, e bastante frutas também. Enfim, a gente tem pomares aqui com citros, com frutas da Mata Atlântica, caqui, enfim, bastante diversidade, né? Mirtilo, a gente cultiva mirtilo aqui, cultiva framboesa, amora, e, enfim, é isso. Obrigada, Firmina, por essa participação. Estou de volta amanhã com mais uma edição do Fala ao Vivo. Para você, um ótimo início de semana. E lembre-se, hein? Você pode, você consegue. Que toda criança e idoso receba amor, tenha um lar, tenha o que comer e tenha o que vestir. Porque tudo é o amor e o amor é o todo. Beijo no seu coração e até amanhã em mais uma edição do Fala ao Vivo ou a qualquer momento. Aqui no Fala Araruama, onde você fica por dentro de tudo que acontece na nossa cidade.